uma coisa aqui que ficou muito na minha cabeça, né, Gabriel, é a questão dos processos, né? Então, quando a gente fala em processos, acho que hoje é o grande gargalo, talvez fazendo uma outra analogia aqui, né, entre o momento que você planta, por exemplo, a soja e o momento que você colhe a soja, né? E, evidentemente, os processos, quer dizer, os fatores externos interferem muito nos processos que a gente toma. E aí eu acho que também a gente precisa, às vezes, trocar um pouco o disco aqui, né? Todo mundo que tem um pouco mais de frequência no nosso canal sabe que SAF ou associação são modelos jurídicos, não necessariamente é um modelo certo ou errado. Você pode ter uma SAF bem gerida, uma SAF mal gerida, uma associação bem gerida, uma associação mal gerida, ainda que, em regra geral, você tenha muito mais associações mal geridas, mas porque já estão aí há mais tempo. Mas uma coisa que a gente fala pouco aqui e que, ouvindo a sua explicação, fica muito quente aqui, né, na minha percepção, é a importância dos processos. E no futebol, como todo ano começa um novo calendário e como 12 times acham que tem que ser campeões, a gente dizima os processos e volta para a hora zero, como você bem falou. Então, primeiro, assim, conceitualmente, tenta trazer um pouco a importância dos processos internos, e até, num bom sentido, a gente não está aqui para educar, mas para informar, a necessidade também da torcida entender que a gente tem ciclos longos, né? Então, até antes de passar a bola, né? Hoje você tem Flamengo e Palmeiras, sim, são clubes que estão descolados. Mas, por outro lado, a solução não é tentar competir com esses times, mas aprimorar os seus processos internos, aumentar as suas receitas recorrentes, investir em base para que em 5, 6 anos você esteja vendendo atletas de ponta, e aí sim, talvez com um orçamento na casa de, exemplo, 700, 800 milhões de reais, você vai estar em pé de igualdade de disputa muito mais próxima desses dois clubes, né? Então, todo ano a gente sabe disso, a gente comenta isso, mas no final a gente está ali se digladiando com todo mundo e tudo mais. Então, explica para a gente a importância de quem está vivendo esse processo interno. Vamos lá. Eu gosto das minhas falas, né, de trazer muito significado e parte concreta para que seja torcedores, enfim, né, os ouvintes poderem visualizar. Então, eu vou dar alguns exemplos de processos que erros e acertos concretos que normalmente se faz é onde você pode recalcular algumas rotas. Então, vamos lá. Vou começar do básico, que é, para mim, um dos principais players de um clube, que é o treinador. Então, quando você escolhe o seu treinador, você tem que ter convicção nos processos que esse treinador vai te entregar. Então, vamos dar um exemplo hoje aqui bem claro assim, do Diniz. O Diniz é sabido pelas notícias, né, dos jornais, que ele ganha 1,1 milhão de reais. O contrato dele é de 3 anos. Então, se eu contratei ele por 3 anos, 36 meses, ele ganha, vamos lá, 1 milhão de reais por mês, então você concorda que em 3 anos o Diniz custa, ou investe o Vasco no Diniz, 36 milhões de reais, correto? Quando o Diniz chega, o Ryan, ele tinha a proposta na mesa de 15 milhões de euros. Né? E o Vasco optou em não fazer a venda, não fazer a operação. Hoje, o Vasco recusou uma proposta de cerca de 40 milhões, acho que é 35, 40 milhões de euros pelo Ryan. Então, assim, só que, pô, o Gabriel está falando do Diniz e do Ryan. Cara, onde o Diniz passar, você vai ver a mesma coisa. No Fluminense foi assim com o Nino, foi assim com tantos outros. No São Paulo foi assim com o Sara, foi assim com tantos outros. Então, assim, aonde o Diniz passa, mesmo quando ele sai, o clube normalmente faz boas janelas de saídas de ativos. Então, quando você traz o Diniz, você não está só trazendo um cara que vai te colocar com título, segundo lugar, Libertadores, só de rebaixamento, qualquer coisa. Você está trazendo um profissional que vai potencializar os seus ativos. E você vai se pagar. Então, assim, quanto o Diniz custa para o Vasco? 36 milhões de reais em 3 anos. Quanto o Diniz já agregou para o Vasco, fazendo o Ryan em 6 meses sair de 15 milhões de euros para 40 milhões de euros. Então ele está fazendo, ele praticamente mais que dobrou, nós estamos falando aí de quase
130 milhões de reais, 150 milhões de reais, entendeu? Em cima de um jogador. O treinador já se pagou. Então, assim, que tipo de perfil de treinador que eu quero? É um treinador que vai me dar isso? Então, você precisa saber escolher. Pô, Gabriel, mas você está falando óbvio. Todo mundo sabe disso. Por que não se mantém isso? Né? Resposta: porque as decisões acabam sendo políticas. Elas não são meritocratas, elas não são de convicções. Em alguns poucos lugares, como o caso é o Palmeiras, onde você tem dissolvida a oposição, que você não tem essa pressão. A hora zero é só a situação. A hora três é o seguinte: a Leila vai lá e peitou a mancha. Teve janela, por exemplo, Bruno, que o Palmeiras não contratou ninguém. O Abel até tentou dar uma forçada, mas não conseguiu. E por quê? Porque também o que veio da base foi salutar na janela. Então, assim, eu tenho dinheiro na janela, mas eu não preciso. Então, aí sim nós estamos falando de um mecanismo saudável. Então, assim, para mim, a primeira escolha, o treinador. Você precisa fazer uma escolha do treinador, do perfil que você quer de treinador, para você saber o que você quer potencializar. Você quer potencializar o jogo, você quer potencializar o jogador, você quer potencializar a permanência. Então, assim, que tipo de profissional que eu quero? Então, acho que aí, para mim, já é um dos principais gargalos do nosso futebol, que só troca de treinador ou escolhe, assim, quem está livre no mercado, pega o último nome, vai assim, os empresários vão colocando nomes na mesa e assim os presidentes vão pegando, o executivo às vezes não escolhe. Então, assim, esse é um ponto. Agora eu vou dar um outro ponto. Por favor, Bruno, pode falar. Perdão, eu só fazer aqui um pequeno exemplo. Cara, eu nunca vou esquecer no ano que o Flamengo ficou em dúvida entre repatriar o Jorge Jesus ou contratar o Jorge Sampaoli. Para você que é um coordenador técnico, cara, a gente está falando na dúvida entre você comprar um carro sedã ou uma SUV, completamente distintos. E eu acho que, assim, para dizer qual seria o correto, o certo é você olhar para o seu elenco, ver a característica de formação, o trabalho que estava sendo construído até ali, né? Então, é muito legal te ouvir falar sobre isso, porque a gente comete esses erros de avaliação de perfis o tempo inteiro no futebol brasileiro, né? Exato, exato. Eu até posso entrar muito nessa seara, porque é uma Não, das searas. desculpa interromper, Gabriel, mas só não tem complexo de vira-lata aqui, futebol mundial, tá? Olha o Manchester United aí, né? Eu tava vendo a estatística, ele teve 6 treinadores em 40 anos, foi até o Alex Ferguson sair. Desde a saída do Alex Ferguson, ele já teve 13 treinadores em 10 anos. Exato, assim, para a gente citar casos opostos, porque eu tenho me especializado muito nisso, Bruno e Pedro, em assim, formar equipes, capacitar pessoas, criar culturas dentro dos clubes. Então, isso foi o que eu fiz no Esfera, tenho feito agora aqui no clube, que é o seguinte, poxa, qual que é o meu budget para trabalhar com o treinador? O Sampaoli, por exemplo, que você citou, já é sabido o modus operandi dele. É muita contratação. Ah, mas ele entrega resultado. Assim, entrega às vezes um jogo intenso, entrega alguma coisa, mas não necessariamente vai entregar. E custou milhões, né, para o Flamengo. Para mim, no erro técnico. Mas, por exemplo, Bruno, eu vou citar um outro exemplo também prático de decisões técnicas e estratégicas que são muito simples. E aqui não estou falando só para o clube grande, tá? Eu estou falando para o clube Série D, Série C, tá? Então, assim, eu estou querendo agora trazer uma outra decisão técnica e estratégica que ela é muito para qualquer tipo de clube, para o clube pequeno e para o clube grande, tá? Vou dar um exemplo. Se você for fazer um contrato hoje com a Huddle, que é a grande empresa que tem lá, vai fazer o iScout, vai te dar a estatística, vai trazer o Sports Code, que é que você faz as edições de vídeos, né, e que realmente, assim, você contrata a Huddle, você contrata uma série de serviços. Hoje, por exemplo, você tem outros que estão tentando esse monopólio também para concorrer com ela, né? Mas, assim, vamos lá, você faz um contrato de 2 a 3 milhões por 2 anos, tá? Com a Huddle. É isso que mais ou menos vai te custar. Vai te custar uns 2, 3 milhões de reais. Aí você fala assim, puxa vida, mas a pergunta é, quem opera a Huddle? Você vai olhar, é um profissional, por exemplo, quanto ganha hoje o analista de desempenho do profissional nos clubes?
15 mil reais. 10 a 15 mil reais. Então, assim, eu invisto 2, 3 milhões em tecnologia, e ok, eu acho que é uma boa ideia, mas quem opera a minha tecnologia é um cara de 10, 15 mil reais que eu posso sofrer um turnover a qualquer momento de saída do clube. Entendeu? E quanto me custa a saída desse cara? Que já conhece os meus processos, que já conhece os jogadores, que já conhece como opera dentro do clube, que já conhece o auxiliar da casa, que já tem uma comunicação, um nível de confiança, entendeu? Então, assim, se você hoje abrir um processo seletivo ofertando um salário de 30 mil reais para o analista de desempenho do profissional, tá? Você escolhe a dedo o profissional que você quiser no Brasil todo. A minha pergunta é, não vale apenas, às vezes, eu fazer um downgrade de 2, 3 milhões para 1 milhão? Eu caio minha tecnologia, mas eu oferto um salário maior para não sofrer um turnover e garantir os processos durante alguns anos no clube. Essa é uma decisão técnica estratégica simples dentro do clube. Mas o que a pessoa faz? Ela prefere pagar mais por tecnologia para dizer, tenho tecnologia de ponta. Não, mas quem opera não é de ponta às vezes. E às vezes você vai ter turnover direto, porque você não oferta um salário competitivo de mercado, ou porque qualquer... Então, assim, tem muitos analistas que estão saindo de clubes e indo para empresas de atletas, porque ganham muito mais, que começa a fazer sua carteira de análises táticas individuais, como o mercado que tem crescido, que começam a fazer, por exemplo, trabalhos de scouts para grandes clubes europeus e ganham muito mais e trabalham menos. Então, assim, é uma decisão técnica estratégica simples, no meu modo de ver. Ela não é difícil. Só que você toma uma decisão alienada. Então, para lá, vamos lá. Mais outro exemplo prático que os clubes normalmente erram dentro dessa falta de processos, né, que você colocou, Bruno. Você pega, por exemplo, os scouts dos clubes. Seja ele do profissional, que é o departamento de mercado, seja ele da base, que também hoje tem um departamento de mercado. Você paga muito mal para os seus scouts. Você paga mal para os seus scouts. Quem que paga melhor para os scouts? Palmeiras. E tá certo. O São Paulo foi um visionário que pegou e falou, cara, o scout é um cara que é barato, porque ele se paga. Porque se esse cara trouxer um cara que eu vou fazer uma operação lá no sub-20 profissional de venda, esse cara já se pagou. Aí os clubes estão pagando migalhas para os seus scouts, ou para os seus chief scouts, e não investem. Então, eles investem em tecnologia. Não, eu vou te dar aqui toda a tecnologia de ponta. Só que é um cara limitado em termos de contato, é um cara limitado em termos de línguas, não falo outras línguas para viajar, é um cara limitado em termos de geografia. E aí você, então, investe em alta tecnologia, mas não tem quem opera a tecnologia. Então, quando a gente pensa, né, no básico da gestão, que é processos, pessoas e tecnologia e estrutura, o mais importante dos três são pessoas. E os clubes, então, não sabem que a pessoa é que respalda o processo. Então, o que ele faz, o clube? Ele troca as pessoas porque ele gasta um dinheiro muito grande em tomadas de decisões técnicas ruins e não preserva as pessoas que preservarão o processo. Gabriel, dá mais exemplos práticos aí. Vamos lá, vou dar mais um exemplo prático. Se você for pegar qualquer elenco da Série A, mas assim, estou falando de Série A, pega qualquer elenco da Série D de dado. Qualquer elenco da Série D de dado. Então, assim, não me atenho só a clubes de alta. Eu também trabalhei em clubes pequenos e não sei como é que funciona. Você vai pegar um plantel de 27 jogadores, que é mais ou menos aí, 25, 27 jogadores é o plantel. Beleza. Na Série A, quanto ganha o teu 27º jogador? Ele ganha provavelmente um salário aí de 50 a 100 mil reais por mês. Hoje, 50 mil reais no salário de um jogador de Série A que você traz é um salário considerado barato. Mas se você for ofertar 50 mil reais para um treinador de sub-20 no Brasil, é um salário muito caro. Então, assim, eu me permito errar um jogador que vai ser o meu 27º, que no final do ano, se você for olhar a minutagem dele, não chega a bater 90 minutos de minutagem, mas eu não seguro o meu treinador que vai ajudar na transição do 20 para o profissional e que conhece todos os meus jogadores que podem fazer a melhor transição para segurar o meu ativo para cima. Entende? Então, assim, outra decisão estratégica ruim. Porque se você pegar, tá, da Série D à Série A, o 27º, o 28º, ou se tiver 30, o 30º, mas assim, ó, pega os 2, 3 últimos jogadores
e olha no final do ano quanto de minutos esses caras tiveram. Você vai perceber que esses caras, eles vão ter ali menos de 90 minutos jogados, mas vão te custar o cofre do clube 2, 3 milhões. Então, ou seja, eu estou jogando 2, 3 milhões no lixo, porque eu avalio mal o meu plantel, e porque eu seguro o jogador, ou porque eu contrato sem ver. Vou dar um exemplo assim, o Monchi tem um livro chamado El Método Monchi, que eu recomendo aí, que é muito bom. Mas tem outros caras também hoje, grandes scouts. Só para explicar aqui para nossa audiência, o Monchi que você fala é o ex-diretor de futebol do Sevilha, certo? Isso, exatamente. Perfeito. Que foi quando a gente fala de escolas, né? Talvez tenha sido uma grande escola de um clube de um centro menor da Espanha, que é o Sevilha, né? Hoje é o rei da Euro, né? Da Copa Euro, né? Mas basicamente replicou um método, né? Criou ali com suas peculiaridades um grande método de um clube vendedor e que catapultou o seu lugar na história, né? Então, só para fazer esse parênteses, desculpa. Exato. Então, em 110 anos, o Sevilha teve 4 troféus. 110 anos, 4 troféus. Em 20 anos, depois do Monchi, ele teve 10 troféus, sendo 6 finais de Liga Europa. Ou seja, o que ele fez? O livro dele conta bastante coisa, chama El Método Monchi, e tem 13 aulas do Monchi no YouTube também, que você pode ver, que são coisas muito boas. E aí, por exemplo, uma das coisas que o Monchi e outros falam é ir jantar com o jogador. Então, ele traz assim uma visão de, cara, quero contratar um cara lá do Chile. Então, o que eu vou fazer? Eu vou viajar para sentar na mesa com esse cara do Chile, e ele pede, não só ele, mas outros scouts, quero jantar na sua casa, quero jantar com a sua esposa, com seus filhos, quero jantar. Porque nesse jantar, ele não olha só os números frios do iScout. Ele vai olhar todo o background daquele cara. E ali você, por exemplo, toma decisões que nós estamos falando de 10 milhões, 20 milhões dentro de um clube. Então, assim, os clubes hoje, ele tomam decisões de contratar jogadores sem sequer ir lá ver logo o jogador e conviver com ele. Entendeu? E hoje, um jogador de 10 milhões de reais é um jogador simples de Série A. Entendeu? Mas se você pegar 10 milhões e investir na infraestrutura do teu centro de treinamento, você faz um centro de treinamento de ponta. Então, assim, são decisões estratégicas, técnicas muito ruins, que no final das contas pagam. Tudo bem, o prefeito prefere o asfalto do que o saneamento básico do esgoto, porque o asfalto dá voto e o esgoto não. Assim como um presidente de um clube, obviamente, ele vai se preocupar para se perpetuar no poder em subir, em permanecer, em pegar Libertadores, em títulos, do que propriamente ir para a estrutura e outras coisas mais, né, no dia a dia. Então eu entendo que algumas decisões dessas sejam, mas hoje, no mundo das SAFs que a gente está vivendo, no mundo hoje dos clubes, esse tipo de decisão não pode errar mais. Vou dar outro exemplo prático. Quando você pega, por exemplo, categorias de base, você tem que entender a tua realidade orçamentária, você tem que entender os teus objetivos e você tem que entender muito claro o que você quer com a sua base. Então, vou dar alguns exemplos práticos. O Belitani agora deu uma entrevista junto ao Capello, onde ele fala um pouquinho do modelo de negócio da esquadra e o que ele quer fazer com a base. Para mim, é muito parecido, Bruno, com o que o Monchi fez no Sevilha. O Sevilha falou, eu não consigo investir na base e competir com o Atlético de Madrid, com o Barcelona, com o Real. Então, o que ele fez? Ele começou a comprar a preço barato jogadores brasileiros no mercado sul-americano e revender jogadores mais caros com a camisa do Sevilha. É o que vários dos que já estiveram aqui, o próprio Fábio falou aqui, né, no programa de vocês, em outros episódios. Então, assim, é uma prática comum. O que o Belitani falou? O Belitani falou o seguinte, olha, eu no Londrina, as grandes bases do Brasil gastam aí de 25 a 35 milhões de reais por ano. Esse é o budget das categorias de base aí. Quando você pega, por exemplo, a base do Londrina, o que ele fala? Cara, eu vou investir 5 milhões por ano, que é o que eu poderia, para formar um jogador que ele vai sair, eu vou perder, não vou ver. Ele falou, não, peraí, eu vou pegar a sua cara de último ano,
dos clubes grandes, que vão fazer o trabalho de formar para mim, só que eu vou colocar aqui dentro do meu clube e vou fazer um 50-50 com os caras e depois eu revendo. Beleza. E é isso. Quando o Esfera tem um budget de 15 milhões, 18 milhões por ano, que é o budget do clube, e o per capita é um investimento maior, não vai dar errado. É só você ter boas pessoas ali que direcionam o projeto, que você vai conseguir fazer vendas como o Esfera tem conseguido fazer. Então, de novo, são decisões técnicas, estratégicas, simples, que o clube pode tomar, só ele não se alienar e só ele não ficar olhando para a política. É na hora zero ele entender que ele é situação e que ele vai se manter na situação sem precisar ficar gastando dinheiro para neutralizar a oposição. É entender que na hora 3 você não precisa ficar cedendo à pressão de rede social. Cara, não olha aquilo. Foca no que você sabe do teu projeto técnico. É você entender na hora 6 que as suas decisões financeiras, elas vão te dar, como você falou do Flamengo, né, o Bandeira de Melo, que tomou decisões na hora 6, que custou naquele momento, mas que deu futuro brilhante. Então, assim, que tipo de base eu quero? Mais um exemplo prático aqui, para desmistificando. No livro A Bola Não Entra Por Acaso, do Ferran Soriano, ele falou sobre aquela questão do modelo de jogo, de jogar todo mundo igual. E todo mundo pegou isso como verdade. E eu dou risada por quê? Porque eu faço consultoria em alguns clubes que estão emergindo, por exemplo, como o Esfera, e é muito comum esses tipos de clubes quererem falar, não, vamos fazer todo mundo jogar igual, posse de bola, pressão alta, ou seja, mais nessa área técnica, porque é bonito você ver isso e é tido como belo hoje no futebol. E aí eu pergunto assim, mas normalmente eu faço essa seguinte pergunta para os CEOs e para os donos de clubes. Tá, você quer vender o teu atleta para qual mercado? Para onde? Multimercado. Tá, então você quer um mercado plural, certo? Você quer um mercado diverso. E você quer jogar da mesma maneira? Você quer o mesmo perfil? Então, assim, é contraditório. Então, assim, você precisa ter uma cabeça técnica, um gestor técnico, que vai te dar algumas respostas com essas e que vai te questionar para algumas coisas e que vai pensar em soluções simples e baratas que vão te dar grandes impactos. Entendeu? Acredito que essa decisão do Belitani parte muito de uma decisão que ele tomou quando ele pegou o Dado Cavalcante, que tem uma experiência longa, falou o seguinte, cara, eu não vou contratar um cara que talvez não tenha experiência no futebol. Eu vou contratar o Dado, e ele fala isso no episódio. Ele falou, cara, ô Dado, 4 anos de contrato para ti, uma multa rescisória altíssima, para eu não te demitir nem você pedir para sair. E aí agora nós vamos criar um projeto técnico. E pronto, a tendência é andar. Então, você precisa falar assim, pô, mas eu queria que meu time, eu queria que todas as categorias jogassem iguais. Eu queria que todo mundo... Tudo bem, eu entendo essa ansiedade. Porém, o que você quer com a base? Você quer vender jogador? Você quer para qual mercado? Para que você quer? Outro exemplo, perfil de jogador. Não, perfil Europa. O perfil Europa não é só tamanho, que é o que hoje o mercado também, se fosse certo, correto. Tem decisões, por exemplo, que eu tomei ao longo da carreira. O goleiro não é tão alto. Tá, beleza. Quer ver uma coisa? Olha só, Bruno e Pedro, vou fazer uma brincadeira com goleiros para vocês verem sobre quanto que é complexo decisões de goleiros, tanto na base quanto no profissional. O que acontece com os goleiros? Os goleiros, todo mundo quer goleiro alto. Ninguém quer goleiro baixo. Com a seguinte premissa: esse goleiro não vai chegar no profissional do clube grande. Beleza. Qual é o problema? É que no 13, no 14, no 15, no 17, ele é alto, tem bom perfil, como se rotularam, como se perfil fosse só altura, né? Mas, enfim, só que ele ainda está em formação, então ele vai errar. Só que aí você vai jogar um mata-mata de Copa São Paulo, de Brasileiro, de Copa do Brasil, você vai jogar um mata-mata de um campeonato, que esse goleiro toma um peru e você fica de fora. Só que o teu atacante, o teu 9, o teu 10, o teu 5, o teu 2, que você ia vender, ele jogou ao longo da trajetória dele, do 14 até o 20, pelo menos uns 50 jogos de mata-mata a menos, ou bateu 20 pênaltis a menos em disputa de pênalti, porque o teu goleiro, teoricamente, era alto e estava em formação. E não tanto baixo que pega e fecha o gol. Ô, Gabriel, então você está dizendo agora que é só para ter goleiro baixo. Não. Se você... Me diga um clube de futebol profissional que todos os anos coloca um goleiro para jogar da base. Não existe. O que os times fazem? A vida do goleiro, mais ou menos, é a seguinte.
Ele estoura a idade no sub-20. Para onde ele vai? Para o profissional. Aí ele vira o terceiro, quarto goleiro do profissional. Isso é bom. Por quê? Porque ele tem um salário baixo, e esse salário baixo ele compõe elenco como terceiro, quarto goleiro. O primeiro ano dele é maravilhoso, porque ele está olhando aquele cenário do profissional, ele está todo feliz e encantado. Ele está olhando o ídolo dele, que está com a camisa número 1, ali, e ele está perto da escada. Só que aí, quando ele faz 22 anos de idade, ele ficou um ano parado, ele falou, cara, preciso jogar. Aqui eu não vou jogar. E o clube faz o quê? Empresta. Aí, quando o clube empresta, tem mais 1 ou 2 anos de contrato no máximo. O cara joga um ano fora e volta para o clube, com 22 para 23 anos. Aí, o que o clube faz? Libera, porque não vai ficar com ele mesmo. Aí, dos 23 até os 26, ele entra no oceano aberto, no mar alto, como a gente chama. E aí ele fica lá na cascuda, na segunda, na primeira divisão, no time pequeno. E o que acontece quando ele faz 26 a 28 anos? O clube grande vai e compra ele de volta. Então, por exemplo, o Perry era goleiro do São Paulo, que estava naquela fila do Rogério Ceni. Aí foi para o Botafogo, quem ganhou dinheiro com o Perry foi o Botafogo, não foi o São Paulo. Ganhou o mecanismo de solidariedade, mas não vai ganhar mais. O próprio Everson, que hoje está no Atlético Mineiro, era do São Paulo também. E ficou, e o São Paulo vai ganhar o mecanismo de solidariedade, mas não ganhou dinheiro com o Everson. Então, quem tem tido um bom modelo de negócio, na minha opinião, o Palmeiras, porque está abastecendo o seu profissional, mas está abastecendo o mercado. Quando você pega, por exemplo, o CS Football, o relatório do CS Football, você vai perceber o seguinte, o Boca Juniors, uma das melhores bases do mundo. Só que o Boca Juniors, ele revela muito para a própria liga. Então, ele revela muito para a Liga Argentina. O River Plate já tem muito mais mercado internacional. Então, ele revela para a Liga Estrangeira. Quando você pega o Brasil, o São Paulo, por exemplo, revela muito para a Liga Estrangeira. Quando você pega, por exemplo, outros clubes, como o próprio Vasco, ele revela muito para a própria Liga. Então, a pergunta de novo, o que eu quero com a minha categoria de base? E aí, quando você não responde essa pergunta, quando você não tem um norte claro, você não consegue elencar os seus melhores indicadores para você saber se está na rota certa ou rota errada. E aí você começa a tomar decisões técnicas muito equivocadas, porque você não sabe se está na rota certa ou errada, porque você está simplesmente à deriva da quarta e sábado. Você fica, ganhei, então a base está boa, perdi, a base está ruim. Ganhei, o meu profissional está bom, perdi, meu profissional está errado. E os processos, eles não dependem do resultado do final de semana, eles dependem de indicadores corretos que você elencar para dentro do seu clube para ver se está na rota certa. Gabriel, cita um indicador, por exemplo. Quanto de salário por minuto jogado dos meus jogadores. Se hoje os gestores dos clubes fizerem simplesmente esse ponto, assim, ó, a minutagem do atleta é o oxigênio do atleta. Então, assim, quando o atleta melhora? Quando ele tem minutos. Quando o atleta piora? Quando ele não tem minutos. O oxigênio do atleta chama minuto. Então, assim, começa a fazer o simples indicador de quanto eu pago por minuto jogado nesse atleta. E você vai descobrir ali as contratações ruins que você fez. Você vai descobrir os atletas que não precisam estar no teu elenco. Você vai descobrir onde você está gastando dinheiro errado. E você vai descobrir onde você está gastando dinheiro certo. Você vai pegar atletas, por exemplo, que vão fazer 1 milhão por minuto. 1 milhão por minuto você vai gastar com ele por ano. Entendeu? Tem atleta que vai gastar 200 mil por minuto. Tem atleta que você vai gastar R$1.000 por minuto. Então, elenca os indicadores corretos que você não vai depender do quarto e sábado. O quarto e sábado é relevante? Claro que é. É o que determina muita coisa? Claro. É o que vai determinar se a torcida vai invadir o CT ou não. É o que vai determinar se você vai ter que dar explicação para diretor A, B ou C. É o que vai determinar muita coisa. Mas, se você tirar os seus olhos dos seus indicadores, se você tirar os seus olhos da sua gestão técnica, que são suas mãos e seus pés, de dentro ali, você pode ter muitas decisões que vão impactar diretamente na sua saúde financeira, que vai impactar diretamente na sua saúde política. E por aí vai aquilo que a gente falou da bola de neve. Uhum. E muito do que você falou aí, cara, está relacionado a alinhamento de incentivo e foco, né? Se você está com foco no longo prazo, você se permite tomar decisões que vão contra o ruído externo ou o ruído interno, mas você tem convicção do que está fazendo, você vai por um caminho. Se você começa a tomar decisões mais imediatistas, movido por um incentivo diferente, naturalmente isso vai por outro lado.